Vamos agora, então, estudar um pouco um diferente algoritmo de ordenação chamado algoritmo da bolha, ou bubble sort, em inglês. Qual que é a ideia do bubble sort? A ideia é, pensa na lista que você quer ordenar como se fosse um tubo de ensaio vertical, assim, onde você tem os elementos dentro desse tubo de ensaio, de forma que os elementos mais leves sobem à superfície, como se fosse uma bolha, e os mais pesados vão afundando. Tá? Então, a gente vai percorrer verticalmente assim o vetor várias vezes e a cada passo o mais pesado se deposita lá no fundo e os mais leves vão subindo. Tá? Então esse algoritmo ele percorre a lista múltiplas vezes, a cada passagem compara todos os elementos adjacentes, ele vai comparando 2 a 2 os elementos adjacentes e se eles estiverem na ordem certa, ou seja, o menor para cima e o mais pesado maior para baixo, ele deixa, não faz nada, vai para o próximo parzinho. Se esse parzinho dos dois estão na ordem errada, ou seja, o mais leve embaixo e o mais pesado em cima, ele troca de ordem esses dois. Então ele vai subindo assim, trocando de ordem. Tá? Daí, a cada passagem, que a gente vê que o elemento mais pesado se deposita no fundo do tubo de ensaio, e se o vetor tem n posições, a gente vai fazer n passagens dessa, né? Então, e a cada passagem o mais pesado vai para o fundo, então depois das n passagens o vetor inteiro está ordenado, né? Então, vamos ver como que funciona esse algoritmo. A gente tem aqui, eu vou continuar trabalhando nessa classe ordenador que a gente estava antes, e agora eu vou definir o algoritmo aqui da bolha, tá? Ou, se você preferir, posso chamar de bubble sort. Ele vai receber como parâmetro ali também uma lista, né? E eu também vou querer ter essa variável fim, só para ficar mais claro, como sendo o comprimento da lista. Tá? Daí, o que nós podemos fazer? Primeiro, eu vou fazer esse for, que vai usar um índice i, e ele vai, eu quero que, esse primeiro for, eu vou começar lá no fim do vetor, na posição fim menos 1, né, que é a última ali posição do vetor, eu quero que ele vá até a posição 0, e o passo é de menos 1 em menos 1. Tá? Então, esse aqui vai ser o meu for. Então, eu começo lá no fim, vou indo para o começo e de menos 1 em menos 1, e a cada uma dessas passagens eu vou descobrir quem é o mais pesado e vou jogar lá para baixo na minha lista. Quem é o mais pesado seria qual é o maior número e vou jogar lá para baixo na lista. Né? Então, agora, cada uma dessas passadas eu vou ter que percorrer todo o vetor fazendo aquela troca dos elementos adjacentes que estão fora de ordem. Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer um for j em range, e daí o range que eu vou querer ir desde a posição 0 até a posição i menos 1. Então, eu vou fazer isso aqui, for j em range de i. Tá? E daí, eu vou comparar os dois elementos adjacentes aí, desse for. Então, como que eu faço isso? Eu faço, se a lista, o elemento que está na posição j da lista, é maior do que o elemento que está na posição j mais 1, né? Daí isso significa que está na ordem errada, né? Porque eu quero que os elementos maiores, se é a ordem crescente, estejam mais para o final da lista. Se o j é maior do que o que está no j mais 1, quer dizer que eles estão na ordem inversa. Então, eu preciso trocar os dois de ordem. E daí, o jeito de fazer isso em Python, tem aquele jeito simples em Python, né? Para trocar, ó, lista de j, vírgula, lista de j mais 1, recebe o oposto, né? Recebe lista de j mais 1, vírgula, lista de j. Então, isso aqui vai trocar de lugar os elementos que estão na posição lista de j e lista de j mais 1. E por incrível que pareça, terminou. É só isso o algoritmo do bubble sort, né? Para vocês entenderem bem como funciona, eu gostaria que vocês rastreassem em casa isso aqui, pegassem um exemplo e rastreassem, né? Mas pensando rapidamente, vamos só de brincadeira aqui, rastrear com um exemplo aqui. Esse aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esse vetor aqui 5, 1, 7, 3, 2. Tá? Então eu quero ordenar de forma que o 5 é a primeira posição do vetor e o 2 lá é a última posição do vetor. Né? Então, eu começo aqui do final
vem do 2 a 2. Então, primeiro eu vou comparar aqui. Então, a gente vai percorrer na primeira iteração o vetor inteiro. E daí tem aquele segundo for. Lembra? O segundo for era for j in range de i, né? Então, ele vai de 0 até a última posição do vetor, comparando 2 a 2. Então, primeiro, a posição 0 é essa aqui do topo, ele vai comparar o 5 com 1. 5 com 1 está na ordem certa, ou seja, o menor vem antes? Não, está na ordem errada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trocar de lugar aqui, vai colocar 1 e 5 aqui. E agora vai comparar o 5 com 7. 5 com 7 está na ordem certa? Sim, está na ordem certa, porque 7 é maior que o 5. Então, não faz nada, vem para o próximo. Daí o 7 fica aqui. 7 com 3 está na ordem certa? 7 com 3 não, porque o 3 é menor. Então, troca de lugar. O 3 vem para cá e o 7 para cá. 7 com 2 está na ordem certa? Não também. Então, o 2 vem para cá e o 7 está aqui. Então, assim terminou a primeira iteração daquele for mais externo e a gente viu que o mais pesado já está aqui na última posição. E agora a gente executa de novo lá do começo, mas agora indo só até aqui o 2, não precisa mais mexer com o 7. Então, pronto. 1 com 5 está na ordem certa? Sim, então não mexe nada. 5 com 3 está na ordem certa? Não, então troca. Aqui vem o 3, aqui vem o 5. 5 com 2 está na ordem certa? Não, troca. 2, 5. 5, e agora pronto, terminou. E o 7 não mexe mais. Então, note que agora o 5 e o 7 já estão ordenados. Então, começa de novo lá de cima. 1 com 3 está na ordem certa? Sim, então não troca. 3 com 2 está na ordem certa? Não, então troca. 2 vem para cá e o 3 vem para cá. E pronto, terminou. O 5 e o 7 já estão ordenados. Então, nesse ponto, o 3, 5 e 7 já estão ordenados, só falta ver o 1 com 2. 1 com 2 está na ordem certa? Sim, então não troca nada. E o resto também não troca nada. Terminou, nosso vetor está ordenado. Então, assim que funciona o bubble sort. Tá? Vamos executar, compilar aqui, executar uma vez para ver se está certo o nosso bubble sort. Eu cometi um erro de sintaxe aqui, que foi que eu cometi, eu esqueci dos 2 pontos. Realmente é preciso esses 2 pontos aqui. Agora a compilação, vamos ver, agora deu certo. Tá? Então eu vou usar a mesma lista que eu tinha usado no exemplo anterior. Vou criar aqui um ordenador. Eu tinha usado esse exemplo na seleção direta. Vamos agora executar com a bolha. Lista. Pronto, vamos ver a lista. Então, se ela ficou ordenada, 10 menos 3, 8, 17, 22, ficou ordenada, tá bom? Então, pelo menos para esse caso, o bubble sort está funcionando. Vamos, na próxima aula, testar uns casos maiores ali, fazer uns testes mais interessantes. Em particular, eu estou interessado em saber qual algoritmo é mais eficiente, a bolha ou seleção direta.